Seja bem-vindo a este novo projeto, a discussão de casos clínicos para aprender habilidades interessantes da hanseníase. Que bom que você está aqui. Sou Fred Bernardes Filho, médico dermatologista, especialista em hanseníase. Você sabia que a doença hanseníase é endêmica em todo o Brasil e tem grande relevância em saúde pública? Fique até o final deste vídeo, porque você vai receber um conteúdo muito didático e também muito ilustrativo. Eu resolvi tocar este projeto porque, depois de muitos anos de estudo e dedicação aos pacientes, identifiquei uma dificuldade enorme de muitos profissionais da saúde em diagnosticar, principalmente precocemente, e manejar de forma adequada o tratamento da hanseníase. E a partir disso, eu elaborei a apresentação de casos reais do meu dia a dia para facilitar o seu entendimento. Mas antes de começar a apresentação deste primeiro caso, vamos lá. Já inscreva-se aqui no canal para você não perder a apresentação dos próximos casos. Curta este vídeo para que o algoritmo entenda que ele pode ajudar mais pessoas e entregue ele para cada vez mais pessoas. E não deixe de compartilhar com todos os seus amigos. Resolvendo o caso clínico, uma forma de aprender a hanseníase. Vamos para esse primeiro caso clínico. Trata-se de uma mulher de 69 anos, casada, daqui de Ribeirão Preto, funcionária pública. Ela procurou o meu consultório com um quadro de queda de cabelo e unhas fracas. Ela queixava-se de que há 9 meses ela vinha apresentando um aumento da queda de seu cabelo e as suas unhas estavam fracas e quebradiças. Ela não tinha queixa de prurido no couro cabeludo, mas ela se queixava-se de uma pinicação e uma queimação terrível em todo o couro cabeludo. Ela falava que estava tendo piora da ansiedade nos últimos 2 anos devido a uma dor no corpo e dificuldade para dormir por causa disso. E ela não tinha nenhuma história de tratamento prévio, nem para os seus cabelos, nem para as suas unhas. De antecedentes clínicos, essa paciente ela tinha hipertensão arterial, tinha também síndrome do túnel do carpo à direita, tinha fibromialgia, e por causa dessas dores, todo esse corpo, ela estava enfrentando um quadro de insônia já há 2 anos. Não tinha história de etilismo, nem de tabagismo. Para todas essas condições, ela fazia uso de losartana, clonazepam e venlafaxina. O exame físico, baseado nessas queixas da paciente, para o couro cabeludo, ausência de escamas, pústulas, cicatrizes ou placas bem delimitadas de alopecia. Eu fiz o teste de tração nela, ela não havia lavado o couro cabeludo no dia anterior a essa consulta, e numa leve tração, uma tração bem delicada de algumas mechas, houve desprendimento de inúmeros fios. Eu fiz a dermatoscopia, que é a avaliação com uma lupa que o dermatologista usa, e eu observei inúmeros fios curtos e em crescimento. Já as unhas dessa paciente apresentavam descamação laminar distal, que o nome técnico é onicosquisia, e também apresentava estrias longitudinais e algumas fendas denteadas. Parecia dente de serrote a extremidade distal da unha dessa mulher. E o nome técnico para isso é onicorrex. E aí, como dermatologista, eu vou basear somente nessas queixas do couro cabeludo. Nós paramos por aqui, damos o diagnóstico e o tratamento e liberamos essa paciente? Enfim, para o couro cabeludo, ela tinha um quadro evidente de eflúvio telógeno e as unhas ela apresentava síndrome de unhas frágeis. Mas, pessoal, como ignorar toda aquela história da paciente? Hipertensa, fibromialgia, túnel do carpo, insônia. Será que isso tinha alguma correlação com essas queixas do couro cabeludo, das unhas? Será que tinha mais alguma coisa por trás? Como ela tinha tanta queixa de dor, eu resolvi aplicar para ela o questionário de suspeição de hanseníase. Esse questionário ele foi desenvolvido, é um dos resultados do meu trabalho de doutorado, e ele tem o objetivo de ajudar no diagnóstico precoce de casos de hanseníase. Ele é um questionário simples de 14 perguntas que abordam os principais sintomas neurológicos e sinais dermatológicos da hanseníase. O Ministério da Saúde premiou o questionário de suspeição de hanseníase, que também é conhecido como QSH, como uma experiência exitosa em hanseníase.
E esse prêmio foi por causa de seus dois valores, de educação em saúde, pois ele revive os principais sinais e sintomas para a população em geral e aos profissionais de saúde, e também pela capacidade de rastrear casos precoces da hanseníase. Ações de busca ativa que usaram o QSH como ferramenta aumentaram a capacidade de diagnóstico em até 15 vezes. Algumas daquelas perguntas, quando assinaladas, elas têm um risco relativo muito maior de ter a hanseníase. E aí o QSH foi aplicado para essa mulher, e olha que interessante, ela teve um QSH muito positivo. Ela tinha queixa de dormência, queixa de formigamentos, cãibras, pinicação e dor nos nervos. A partir daí, eu resolvi fazer um exame dermatoneurológico, que é um exame mais minucioso, mais detalhado. Eu costumo falar, é um exame criterioso, que todo dermatologista deve saber fazer. E eu observei no joelho direito uma mancha hipocrômica. Preste bem atenção que é uma mancha hipocrômica que não é de difícil visualização, se o olho for treinado. Eu consegui delimitá-la aqui com essa seta para facilitar a sua visualização. E eu fiz dois testes. Eu fiz o teste da histamina endógena, eu fiz a pressão linear, eu rabisquei a pele da paciente de proximal a essa mancha, passando por dentro da mancha até distal. Com isso, eu induzo uma liberação de histamina na pele da paciente. E isso vai reproduzir aquela tríplice reação de Lewis. E o que eu observei? Não foi a mancha que ficou mais branca, mas um eritema formado em torno dessa mancha destacou mais a hipocromia. Isso mostra que há um comprometimento das fibras nervosas autonômicas, e isso é muito característico da hanseníase. Mas a sensibilidade dessa paciente estava toda normal. Esse tanto de V anotado é o monofilamento verde, que é o limiar normal de sensibilidade em nossa pele. Essa paciente ela tinha uma alteração do teste da histamina, mas com a sensibilidade preservada. E aqui é interessante vocês saberem que, geralmente nessas manchas hipocrômicas da hanseníase, a avaliação, a alteração do teste da histamina, ela precede a perda de sensibilidade. Então, para essa mancha, eu posso afirmar, é uma mancha precoce da hanseníase. Só que olha só que interessante, a hora que eu fui examinar a paciente como um todo, ela tinha no membro oposto, né, o membro inferior esquerdo, uma área extensa com perda de sensibilidade. Ela tinha livedo e também várias áreas em ilha, né, com perda de sensibilidade. E essa marcação é o mais, que é a sensibilidade normal, o menos, que é a sensibilidade diminuída, e o zero, que é a ausência de sensibilidade. A paciente não sente o toque. Eu ilustro tudo isso que eu estou falando aqui de forma bem detalhada no curso que eu preparei, né, que está lá disponível nas minhas redes sociais, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. Quem tiver interesse em aprofundar mais sobre esse teste, entender de forma mais detalhada todos os testes que eu vou estar apresentando, isso está disponível no curso. Eu realizei a estensiometria das suas mãos e dos seus pés, que é o mapeamento de sensibilidade tátil. Deve ser feito em pontos específicos, que são pontos que estão dentro do trajeto sensitivo dos principais nervos, das mãos e dos pés. E olha que interessante, essa paciente ela tinha ponto de hipoestesia no indicador direito e uma perda de sensibilidade no polegar direito, que é o trajeto do nervo mediano direito. No dorso da mão direita, ela tinha um ponto azul, que é diminuição de sensibilidade, no trajeto do nervo radial. Já para os seus pés, a gente pode observar de forma bem detalhada uma assimetria e uma focalidade, que eu costumo falar que é a cara da hanseníase. A bactéria da hanseníase ela corrói os nervos e deixa os nervos como fios desencapados, e com essa característica de assimetria e focalidade. E eu fiz alguns exames complementares. Fiz exames laboratoriais gerais para investigar alteração de tireoide, de glicose, de colesterol, para ver se ela tinha deficiência de vitamina. E todos esses exames laboratoriais foram normais. Entretanto, o exame de sangue específico contra a bactéria da hanseníase, que é o anti-PGL1, ele foi positivo, numa titulação de 1
1,2. E reparem só, aqui no joelho direito, esquerdo dessa paciente, perdão, que é naquele membro que ela tinha maior perda de sensibilidade, eu fiz duas biópsias. Uma biópsia eu mandei para anatomopatológico normal, para o laboratório normal, que veio com a descrição de pele normal. Fragmento de pele do joelho esquerdo sem atividade inflamatória. Anexos cutâneos, vasos e filetes nervosos sem particularidade. Pesquisa para bacilo álcool ácido resistente, que é o BAR, que é a bactéria da hanseníase, pela coloração específica, que é o FIT faraco, foi negativa essa pesquisa, não identificou a bactéria da hanseníase. E ele ainda destaca que o exame foi avaliado por dois patologistas. Entretanto, o outro fragmento eu encaminhei para a biologia molecular, que é para pesquisa de material de DNA dessa bactéria da hanseníase. E o resultado foi positivo. Isso porque, pessoal, a sensibilidade do PCR é muito maior do que a sensibilidade de uma coloração fit-faraco. Então, vocês que estão passando com problema de nervo, já procurou fazer uma baciloscopia, uma biópsia de pele e mandou para o exame convencional e deu negativo, isso é uma evidência que não descarta a possibilidade de hanseníase. Biópsia normal por colorações normais, baciloscopia pela técnica convencional, eu costumo falar que são exames obsoletos para a hanseníase, principalmente para esses quadros neurais, para esses quadros com apenas hipocromias. Também realizei no meu consultório o ultrassom de nervos periféricos dessa paciente. E ela apresentava espessamento dos nervos ulnar esquerdo no pré-túnel, ou seja, proximal ao cotovelo, fibular comum esquerdo na coxa, um pouquinho acima do joelho, e também do tibial posterior direito. Tinha uma perda de padrão fascicular e o Doppler foi negativo. Como que a gente fecha o diagnóstico dessa paciente? Além daquele quadro de eflúvio e de síndrome de unhas frágeis. Essa paciente apresenta hanseníase dimorfa hipocromiante. Eu considerei ela com duas lesões, aquela hipocrômica do joelho direito e aquela extensa área com perda de sensibilidade ilha do membro inferior esquerdo. Classificação multibacilar, nervos acometidos 4, ela tem a perda de função avaliada por sensibilidade, mas ela tinha 4 nervos muito estragados por ultrassom de nervos periféricos. E o grau de incapacidade no momento diagnóstico foi grau 1. Aqui está a ficha do Sinan, que a hanseníase vale lembrar que é de notificação compulsória. Todos os casos que eu diagnostico com hanseníase, eu preencho a ficha do Sinan, escaneio e encaminho para a vigilância epidemiológica dos municípios que eu trabalho. Essa paciente realizou todo o tratamento comigo no meu consultório. Eu fiz a notificação e eu fazia o receituário com a especificação do que tem nessa cartela, que é a cartela de poliquimioterapia, que é o PQT. Hoje em dia, ela é chamada de PQT-U, que é poliquimioterapia única. Não tem diferenciação mais para casos multibacilares e paucibacilares. O que vai ser diferente é o tempo. Essa paciente fez o tratamento por 12 meses, né? Foram 12 cartelas, que é uma cartela por mês. E ela ficou curada. Observem que ela teve uma boa evolução. No pré-tratamento, que ela tinha uma assimetria e focalidade com pontos rosas, com pontos violetas, com pontos vermelhos. E já no final de tratamento, com 12 meses, 12 cartelas, essa paciente ficou totalmente curada e teve recuperação da sua sensibilidade. E o que é muito interessante, a investigação de comunicantes, que a gente não pode deixar de fazer. Essa mulher, ela não queria que ninguém em sua família soubesse que ela tinha hanseníase. Ela tinha medo de enfrentar o preconceito da hanseníase. Ela falou, doutor, eu não quero que ninguém da minha família saiba. Entretanto, com 2 meses de tratamento, ela depositou confiança no meu trabalho e ela começou a observar melhora de todos os sintomas. Ela não tinha mais formigamento, ela não tinha mais dormência. Os sintomas que ela ainda apresentava estavam bem menos intensos do que antes de iniciar o tratamento. E ela sofria há 10 anos. Ela tinha um diagnóstico de fibromialgia há 10 anos. Eu curei a fibromialgia, entre aspas. Não era fibromialgia, o que ela tinha era hanseníase. E aí ela me trouxe os comunicantes dela. Essa mulher era
casada com um senhor de 68 anos e tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Vamos lembrar aqui, ela tinha a baciloscopia da biópsia, né, o PCR positivo, material de biologia molecular, tinha o exame de sangue positivo para hanseníase ou anti-PGL1 e o ultrassom com achados característicos de neuropatia hansênica. Da família dela, quem que tinha a queixa de neuropatia? Os 2 filhos e uma nora. Eu fiz o anti-PGL1 de todos esses daqui que estão aqui nesse genograma, e um filho e a sua nora, que tinham queixas de sintomas neurológicos, tiveram o anti-PGL1 positivo. Eu fiz o ultrassom desses 2 filhos e dessa nora. E o ultrassom desses 3 comunicantes tiveram achados de neuropatia hansênica. A avaliação de todos os demais comunicantes foi normal, não tinham queixa de sintomas neurológicos. O anti-PGL1 foi negativo e eu fiz uma investigação clínica detalhada. E eles todos tiveram a recomendação e tomaram a dose de reforço de BCG. E olha que interessante. A nora de 28 anos tinha uma mancha hipocrômica com perda de sensibilidade. O filho de 35 anos tinha uma mancha hipocrômica, uma das lesões, né? Foram encontradas outras lesões, mas uma mancha hipocrômica com rarefação de pelo e perda de sensibilidade. E o outro filho de 41 no joelho com uma mancha hipocrômica com perda de sensibilidade e também com rarefação de pelo. E o filho mais novo dela ainda tinha uma área extensa de perda de sensibilidade no seu cotovelo. Então, nós fechamos um caso índice, que era a mulher de 69 anos, e 3 comunicantes confirmados de forma bem criteriosa, que é assim que eu sempre ajo, com a hanseníase. Como considerações finais deste caso, deve-se investigar de forma criteriosa sintomas de neuropatia. Não são todos que vão apresentar formigamento, dormência, cãibra, dor nos nervos que terão a hanseníase, mas qualquer um com qualquer um desses sintomas merece serem investigados de forma criteriosa. É importante conhecimento dos testes clínicos. Você deve saber fazer o teste da histamina, a avaliação das sensibilidades, o teste da estesiometria, e tudo isso tem detalhado nos cursos que eu preparei para profissional de saúde e para os pacientes entenderem esses testes. Avaliar a disponibilidade e saber interpretar os exames complementares. É muito bonito falar que a hanseníase, o diagnóstico dela é essencialmente clínico, mas não é justo você jogar toda a responsabilidade do diagnóstico de casos que podem ser desafiadores para médicos clínicos, para médicos de famílias, que às vezes não têm tanta experiência na hanseníase. Então, o entendimento desses exames complementares é muito valioso. Então, procure conhecer todos os testes e, de acordo com a disponibilidade que você tiver a eles, o acesso a esses exames, faça esses exames. E a importância da investigação dos contatos, principalmente dos contatos intradomiciliares, para a quebra da cadeia de transmissão. Gostaria de destacar que, no cenário epidemiológico da hanseníase, nós temos 2 cenários. O cenário oficial, que é baseado nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. E esses dados mostram que, oficialmente, a hanseníase vem em queda. Entretanto, qualquer um que vai trabalhar com hanseníase de forma honesta vai ver este cenário real, um aumento muito grande do número de casos de hanseníase. Nós enfrentamos atualmente uma dificuldade enorme de muitos profissionais em diagnosticar, principalmente de forma precoce, a hanseníase. O problema não está na falta de notificação, mas sim na falta de capacidade em diagnosticar a doença. Por isso, a importância de todo este conhecimento. Pessoal, vamos fazer a diferença na saúde pública. Vamos ter atenção, porque este é um assunto muito sério. E aqui estão todas as minhas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui neste canal. Já ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe com todos os seus amigos. E entre lá no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Facebook, no meu LinkedIn e me dê uma enxurrada de comentários. Eu quero responder e esclarecer todas as suas dúvidas.